Olá, meus amigos e minhas amigas do Brasil, da Bahia. Hoje nós vamos começar a nossa terceira etapa, a nosso terceiro ciclo do seminário, a diáspora africana e a formação econômica, social, política e cultural brasileira. Nós já vimos a primeira parte, que foi a fase econômica do extrativismo. Vimos a segunda parte, a fase econômica da cana-de-açúcar, com a instalação dos grandes quilombos, dos grandes terreiros de candomblé. E hoje nós vamos falar sobre a terceira etapa, ou a terceira fase econômica brasileira, que é a fase da mineração. A fase da mineração tem início no século XVI. E vamos lá, século XVI, século XVII, século XVIII, essa fase é rica no Brasil. Vamos lá, mas antes de continuar e você se deliciar com a fase da mineração, vai embaixo do nosso vídeo, curta o nosso canal, dê um clique no sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e dê o positivo se você gostar. Se não gostar, dê o negativo, não há problema. Mas vamos lá. O Brasil que já experimentara a fase do extrativismo, a fase da cana-de-açúcar, o Brasil agora se volta para os metais, as pedras preciosas. Mas isso tem uma razão de ser. E essa razão de ser você encontra nesse livro, História do Brasil, uma interpretação. Sabe por que eu estou remetendo vocês a esse livro de História do Brasil, que tem um prefácio dos maiores conhecedores de África no Brasil, Alberto da Costa e Silva? Eu estou remetendo você a eles para que você veja como Portugal já conhecia a geopolítica africana. Desde a conquista de Celta em 1415, porque através de Celta chegavam o ouro, a prata, o diamante do Quênia, do Senegal, da costa do Benin. E ali os portugueses tomam Celta em 1415, e ali ele não precisa mais do comerciante muçulmano. Ele mesmo vai buscar o ouro e a prata. E trazia também escravizados, porque você viu que no primeiro episódio nosso, nós já falamos que a escravidão os olhares foram voltados para a África. Vamos lá. E esse Papa chamado Urbano V, o Papa que autorizou a escravidão de não cristão foi Urbano IV. Urbano V, ele autoriza o governo português a comercializar e escravizar o povo do Quênia, do Senegal e do Benin. Foi isto que aconteceu. Por isso que eu estou remetendo a este livro de história. Bom, Portugal, sabendo de tudo isso, e tinha um domínio brasileiro, tinha o domínio da costa brasileira, ele começa a explorar ouro e prata no Brasil. E ele já sabia onde é que estavam os negros e negras que entendiam de mineração. Tá vendo como eles foram estrategistas? Trouxeram. E trouxeram de onde? Do reino dos Axantes, que envolve a atual Gana, o Congo, o Quênia. Esse reino, ele deu conhecedores profundos da arte da mineração, que para aqui vieram. Tá vendo?
vendo? Esses negros e negras, eles batiam o olho na terra e diziam assim: pode cavar que tem ouro, pode cavar que tem prata. Nós fizemos a mineração no Brasil. E olha que eu estou falando de século XVI, século XVIII, século XVII. E hoje, uma mineradora causa grandes acidentes. Olha de tecnologia eu estou falando. Olha a tecnologia que esses africanos trouxeram para o Brasil. Só é você visitar as Minas Gerais e você verá na cidade de Ouro Preto quanta beleza esses negros e negras fizeram de tecnologia na mineração. Mas o Brasil da história oficial só conta dos bandeirantes. Você vai em São Paulo, tem a rodovia dos Bandeirantes, tem o monumento aos Bandeirantes, tinha até uma estátua lá de um tal de Borba Gato, que foi o maior assassino de índios e negros. E a estátua aos grandes negros e negras que construíram a mineração brasileira. Os governos brasileiros estão devendo isso ao povo preto. E nós estamos completando 200 anos de independência e nós queremos recontar essa história. Ora, eu disse a vocês que durante o período da cana-de-açúcar, o Brasil se desenvolveu através do seu litoral. Os grandes engenhos instalados no litoral do Brasil, da Bahia ao Maranhão, do Rio de Janeiro, né? Espírito Santo. Os olhares do Brasil agora e de Portugal se voltam para o Planalto Central do Brasil, para as montanhas das Minas Gerais. O centro de decisão do país sai de Salvador, que era a capital da colônia, para o Rio de Janeiro, ficava mais próximo das Minas Gerais, do Planalto Central do Brasil. E assim acontecera. O Rio de Janeiro passara a ser a sede do governo colonial brasileiro. Surgem grandes cidades nas Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, explorando o ouro e a prata. O Planalto Central, Cuiabá, o Mato Grosso, dividido hoje em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Goiás, que posteriormente parira 2 filhos, Brasília e o estado de Tocantins. Tá vendo? Goiás tem cidades que têm nomes de metais, Cristalina, né? Niquelândia, porque a exploração do ouro, da prata e dos metais foram para aquelas regiões. Muitos desses negros e negras dos reinos dos Axantes já se encontravam na Bahia, porque na Bahia também teve o seu período áureo da mineração, na Chapada Diamantina, com os grandes jagunços do Coronel Horácio de Matos. Só é ler a história da Chapada Diamantina. E aí você vai ver como essa leva de negros e negras, eles migram para a Chapada Diamantina, para a região de Irecê, porque antes era só litoral, e agora eu adentro o continente. O Planalto Central do Brasil, a Chapada Diamantina. Os negros se espalharam pelo Brasil inteiro e já éramos maioria na população. A mineração ela é tão importante para o Brasil e para o mundo que a Revolução Industrial Inglesa, que estava em ascensão, e os economistas de então, eles criam o padrão ouro, ou seja, o padrão ouro significa um país só pode emitir moeda se ele tiver o equivalente em ouro depositado em seu banco central. Esse modelo ele foi esfacelado em 1971, que eu ainda vou gravar um vídeo aqui, sobre o Tratado de Bretton Woods,
e até o fim do padrão ouro. Mas vamos lá. O liberalismo só foi possível pelo padrão ouro. Pelo ouro do Congo, do Quênia, do Senegal, pelo ouro do Brasil, pelas veias abertas da América Latina que tirou ouro e prata de suas entranhas, como descreve muito bem Eduardo Galeano no seu livro maravilhoso As Veias Abertas da América Latina. E para que vieram os espanhóis e os portugueses? Com seu conhecimento de estratégias e táticas do mar? E a igreja jesuítica divide o mundo em duas partes. Lá no Tratado de Tordesilhas, um papa chamado Alexandre I divide entre os espanhóis e portugueses. O espanhol Cristóvão Colombo morreu em 1506, ciente de que tinha encontrado o caminho para as Índias, mas na realidade encontrara as Américas. Foram os minerais da África que enriqueceu a Europa, a França, a Bélgica. O que a Bélgica fez no Congo é um crime contra a humanidade. Matou todas as lideranças do Congo e hoje me entristece quando eu vejo a seleção de futebol da Bélgica recheada de pretos e pretas de origem congolesa. Meus amigos e minhas amigas, a cultura africana, ela se espalha pelo Brasil em suas formas de ciclo econômico. Foi no extrativismo, foi na cana-de-açúcar e agora eu chego nas Minas Gerais, eu chego no Planalto Central no Brasil, eu chego à região da Amazônia, eu chego no Pará para ir buscar os metais que estavam lá e os negros ocupam todo o território nacional. Você viu como nós fomos caminhando do sul, do sudeste ao norte, ao coração do Brasil, que é o Planalto Central e as Minas Gerais? É aí que eu espalho as culturas do candomblé, é aí que eu espalho a cultura da Umbanda, principalmente na região norte, que tem uma veia dos povos indígenas muito forte, e os candomblés e os terreiros da região norte, em sua grande maioria, são terreiros de Umbanda, porque aproveitou todos os elementos das outras culturas, como os caboclos, os índios e os ciganos. Na cidade do Amapá, tem uma cidade chamada Mazargão, que reflete a luta entre mouros e cristãos, que era uma luta entre Portugal e Granada, porque o povo de Granada eram mouros. E através do rio eu chego lá no Mazargão, negros e negras provenientes das mais diversas regiões do Brasil. Portugal teve um grande benefício, porque as correntes marinhas do território português beneficiavam chegar facilmente à África. Principalmente depois que Vasco da Gama descobre o caminho, o famoso estreito que liga a Europa à África. E ali eu cheguei mais facilmente ao extremo sul de África para dominar, expoliar, matar e escravizar. Os ciclos econômicos do Brasil mostram toda a estratégia portuguesa, todo o conluio da igreja. Tanto que, quando Alexandre I, o Papa, resolve dividir o mundo em dois pedaços, um pedaço de Espanha e um pedaço de Portugal, que era o Tratado de Tordesilhas, o não menos sanguinário rei da França, ele disse que queria ver o testamento em que Deus destinou um pedaço do mundo
a Portugal e o outro a Espanha. Por isso que os franceses e os holandeses começam as invasões no Brasil. Em 1555, eles começam a invadir o Brasil, porque eles não se conformavam com o Tratado de Tordesilhas, imposto por Alexandre I. E Alexandre I ainda disse mais: eu lhe dou o mundo desta forma. Agora, portugueses e espanhóis, vocês têm que converter todos os povos que vocês encontrarem pelo caminho ao cristianismo. E assim fora feita com a igreja jesuítica de então. E aí é que surgiu, que vocês já sabem, o sincretismo religioso, que os negros e negras aqui chegados souberam fazer isso muito bem. Você está vendo a nossa riqueza? Você está vendo a nossa sabedoria? Tudo isso eu estou dizendo a vocês para que você se orgulhe cada vez mais de ser negro. Quer saber sobre a história da África? Tem livros demais, ó. Tem essa coleção que é divulgada pela Unesco. São 8 volumes, cada volume tem 1000 páginas. Sobre a história da África, de todas os reinos africanos. Quer saber mais sobre África? Está aqui esse livro maravilhoso do professor Alberto da Costa e Silva, A Manilha e o Limbambo, que é a história da África, de 1500 a 1700. E tem outros de 1700 a 2000. Leiam sobre a África. Eu costumo dizer que a identidade do Brasil só vai se dar quando todos os brasileiros e brasileiras voltarem seus olhos para a África, porque é lá que estão as nossas raízes, é lá que estão a nossa cultura, o nosso modo de ser, de viver, de cantar, de dançar e de celebrar os nossos orixás. Falava-se muito nas danças do candomblé, mas hoje as igrejas pentecostais dançam e cantam nos seus cultos. E nós já fizemos isso há 5.000 anos atrás. Como diria Nietzsche, a vida seria muito chata sem a música. E aí, todos foram copiar as músicas e os tambores sagrados dos nossos pretos e pretas. Então, viva os negros e negras desse país. Viva os negros e negras de África. Viva a cultura brasileira que respeita a cultura afro-brasileira. Um grande abraço e fique com Deus.